Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e não vão se arrepender de se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre tem conteúdo interessante relacionado à fé, filosofia e cultura de maneira geral. Bem, pessoal, então hoje a gente vai dar sequência ao livro que nós começamos a discorrer anteriormente, esse livro aqui, A Arte de Ter Razão, do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Esse filósofo escreveu muitas obras, né? Dentre elas, então, A Arte de Ter Razão. Esse aqui que é o filósofo, Arthur Schopenhauer. Bem, hoje a gente vai, então, dar sequência às estratagemas que são usadas no sentido da arte de ter razão. Num debate, numa argumentação com pessoas que a gente estiver conversando, a gente, então, ter essa arte de ter razão. Bem, então, a quarta estratagema que o Arthur Schopenhauer ele vai colocar aqui, ela se refere assim, quando uma conclusão de uma afirmação, ela não deve ser colocada de uma maneira que dê margem para o nosso inimigo nos dar uma, vamos dizer assim, nos ofender, vamos dizer assim, ou ele vir com argumentos que possam ser contrários a nós. A conclusão não deve ser colocada, então, dessa maneira, muito assim, de uma maneira muito negligente ou impensada. Ela deve ser, as premissas, elas devem ser colocadas inadvertidamente e devem ser colocadas, assim, de uma maneira que não é a maneira mais objetiva possível. Ela deve ser colocada de uma maneira inadvertida, essas premissas, e não serem colocadas de uma única vez. Elas devem ser colocadas, então, uma a uma. E para que então não haja então essa refutação por parte do nosso adversário. E também ele vai falar que se o adversário não admitir isso, então essas premissas, elas devem ser colocadas as premissas das premissas, certo? E em pró-silogismos. E aí, no caso, até que seja admitida, então, essas premissas e esses pró-silogismos, para que, então, isso seja, vamos dizer assim, algo aprovado, algo que seja admitido, e que isso possa, então, ser admitido, né? Finalmente, nessa nossa estratagema, que seria na hora que a gente vai, então, concluir a afirmação, né? A fazer uma conclusão de algum tipo de observação, de algum tipo de afirmação. Né? Então, não deve ser colocada de uma maneira assim, que seja prevista, mas sim de uma maneira que elas sejam colocadas de forma dispersas, né? De uma maneira inadvertida, e não de uma maneira prevista, para que isso não dê margem, então, para o nosso adversário ele nos fazer uma chacana, ele fala, né? Que seria uma contra... Ele possa, vamos dizer assim, de uma maneira ir contra essa nossa observação, essa nossa afirmação, vamos dizer assim. E aí ele vai falar para que, então, a questão ela possa se chegar, ela possa se afirmar. Então ele vai falar que há essa necessidade para que realmente essas premissas, então, caso esse nosso inimigo não as admita, então as premissas devem ser colocadas em pró-silogismos. Aí essas premissas e pró-silogismos, então, eles deverão ser admitido, né? Deve ser admitido que é tudo o que se espera para que essa questão seja resolvida, vamos dizer assim, né? Então, essa seria a estratagema número 4. A estratagema número 5, que o Schopenhauer retrata aqui, ele vai falar, por exemplo, que às vezes num debate, numa conversa que nós temos com o nosso interlocutor, né, vamos dizer assim, muitas vezes a gente vai usar premissas que são falsas, porque muitas vezes o nosso adversário, ele não acredita na premissa como sendo verdadeira, ele não a vê como verdadeira, né? E aí nós então devemos, ou então ele imagina que essa questão, essa tese, ela se desenvolva. Então a gente precisa, às vezes, usar premissas que são falsas com o nosso adversário. E na hora então que a gente for debater ali com ele, a gente vai considerar essas proposições que são falsas como se elas fossem verdadeiras, de acordo então com a visão de mundo do nosso adversário. A gente vai então usar essas proposições falsas, mas admitindo como verdadeiras, já que ele não admite, né? Como a gente falou, ele não a vê como verdadeira, mas a gente vai considerar como verdadeira ad hominem
Por quê? Para que a gente possa, então, colocar essa nossa premissa, de acordo com a forma como funciona a opinião do nosso adversário, porque às vezes ele não pensa igual a gente, né? Então a gente tem que colocar dessa maneira, uma coisa falsa como se fosse verdadeira, de acordo com a mentalidade dele, entendeu? E aí, muitas vezes a gente também vai refutar proposições falsas, né? Com proposições falsas, entendeu? Também, e muitas vezes a gente vai então refutar proposições falsas com proposições falsas, que muitas vezes o nosso adversário considera como verdadeiras, mas a gente então vai fazer isso de acordo então com a mentalidade dele. Então, por exemplo, às vezes uma seita que ele acredita, a gente vai então colocar algumas questões da seita mostrando para ele que é algo às vezes que essa seita, por exemplo, ele é seguidor de alguma seita, né? E vamos supor uma seita que a gente não concorda, então a gente vai, essa seita que a gente não concorda, a gente vai rebater, refutando como eu falei, uma proposição falsa com proposições falsas, acreditando que são verdadeiras, para seguirmos aquilo que o nosso adversário pensa. Então, por exemplo, quando a gente vai falar, né, sobre uma seita, né, por exemplo, se ele é seguidor de uma seita que a gente não concorda, a gente vai então mostrar algumas questões dessa seita para o nosso adversário. Entende? Alguma coisa que não é, que é falsa, mas que ele acredita como sendo verdadeiro. Entende? Então, a gente pode, então, usar as máximas dessa seita, né, que nós não concordamos, mostrando, então, para ele, né, alguma coisa falsa como sendo verdadeira, certo? Que é a maneira como ele pensa. Aí, a próxima estratagema que o Arthur Schopenhauer ele vai falar, ela também diz respeito. Por exemplo, às vezes, assim, existe uma coisa que nós postulamos e que nós devemos, que isso seria oculto, aquilo que deveria, a gente faz uma petit princípio ocultando aquilo, oculta postulando aquilo que deveria ser provado. Então, a gente vai ocultar aquilo que deveria ser provado. Então, nessa petit princípio que ele fala, né, oculta postulando aquilo que deveria ser provado. A gente pode, então, usar um nome diferente. Por exemplo, a gente pode... Ele dá alguns exemplos, né? A gente pode, então, usar um nome diferente, né? Então, ele vai falar, por exemplo, então, a gente vai, então, fazer vamos dizer assim, essa maneira de fazer essa premissa ou essa petit princípio, que a gente vai ocultar, então, isso, e a gente pode usar, né, com um nome, a gente pode usar com um nome diferente, por exemplo, um bom nome em vez de honra, por exemplo, a virtude, por exemplo, em vez de virgindade. Então, a gente vai fazer esse uso de um nome diferente para a gente, então, fazer essa estratagema número 6, que é ocultando aquilo que teria que ser provado, né? Ocultando, né? Deixando uma coisa oculta, aquilo que deveria ser provado. Então, ele vai falar, por exemplo, usando, então, um nome diferente. Que nome diferente, por exemplo? Um bom nome em vez de honra. Ou, de repente, a gente poderia usar, além desse bom nome, em vez de honra, a gente poderia usar, por exemplo, a virtude em vez de virgindade. Também ele vai falar de conceitos intercambiáveis, por exemplo, animais sangue vermelho em vez de vertebrados, animais de sangue vermelho em vez de vertebrados, né? E aí fazendo admitir o que é controverso, né? Por exemplo, às vezes aquilo que é controverso, por exemplo, a gente pode admitir uma coisa que é controversa num caso particular. Então, por exemplo, a gente vai, então, vamos por assim, contestar a questão da medicina, dizendo que o conhecimento humano também é contestável. Então, na verdade, a gente vai contestar uma coisa que no mundo particular é controverso. A gente vai, então, admitir no geral. Então, como eu falei, contestar, por exemplo, a medicina, porque, na verdade, o próprio conhecimento humano também seria contestável. Então, ele vai falar que seria uma maneira da gente postular ocultando aquilo que deveria ser provado. Então, como ele falou aqui, você usar um nome diferente, como eu falei, e também você, por exemplo,
colocar, admitir uma coisa que no particular é controverso. Então, como eu falei, questões da medicina que são controversas, porque o próprio conhecimento humano é controverso, né? E ele vai falar também que questões que de repente que são provadas, que são ocultas, que a gente vai ocultar algumas questões, né? Porque a gente não consegue, como eu falei, admitir isso, porque às vezes são questões controversas. A gente tem que ocultar algumas coisas. Por quê? Porque são controversas, são coisas que, na verdade, elas não têm, digamos assim, nenhuma prova no mundo real, né? No mundo particular. Ela não tem nenhuma prova, não dá para você provar isso. Porque no mundo real isso é uma coisa que não dá para provar, é algo que a própria, vamos dizer assim, no mundo real isso não dá para provar, entendeu? Então ele coloca que é importante a gente ocultar determinadas coisas. E na última estratagema que a gente vai falar agora, que é afinal agora a sétima, depois a gente vai, nos próximos vídeos, discorrer sobre as outras estratagemas. O que o Schopenhauer ele vai falar dessa última estratagema que nós vamos então colocar aqui? Por exemplo, às vezes um debate onde é muito acirrado, onde se quer, às vezes, provar alguma coisa, aquela pessoa que está querendo provar uma determinada afirmação, ela vai interrogar aquela pessoa, o seu adversário, fazendo com que ele dê algumas afirmações que possam, então, responder, né, de acordo com os argumentos dele, tá, de acordo sob a ótica dele, aquela nossa afirmação. Então, a gente quer provar uma afirmação e a gente acredita que isso é verdadeiro, num debate que a gente se vê que é muito sério, muito importante, que a gente vê que é uma questão de disputa mesmo, a gente vai interrogar o nosso adversário e ele vai dar, então, os argumentos dele, as afirmações dele em relação àquilo que a gente está perguntando, certo? Então, ele vai dar, então, as afirmações dele para, então, tentar responder aquela dúvida que a gente tinha, que a gente queria, então, provar uma afirmação. Então, o nosso adversário, ele vai dar de acordo com a maneira como ele interpreta a opinião dele, né, as afirmações dele nesse nosso debate, né, que a gente vai, então, interrogar o nosso interlocutor ali, o nosso adversário, entendeu? Então, ele vai falar que nesse debate que nós temos com o nosso adversário, que isso vai fazer com que a gente possa, então, fazer perguntas que são perguntas, assim, mais gerais e não exatamente aquilo que, às vezes, realmente seria o mais provável, né? Aquilo que é o mais verdadeiro e genuíno, a gente vai fazer aquelas perguntas gerais. E os argumentos, eles vão ser dados sobre aquilo que nós estamos admitindo, certo? Porque, às vezes, aquelas pessoas elas não têm uma conclusão muito verdadeira e muito correta, elas têm uma visão um pouco vaga daquilo que a gente está colocando para ela. Então, é importante que a gente possa fazer perguntas que seriam além daquilo que realmente a gente admite, vamos dizer assim, mas os argumentos seriam em função daquilo que a gente admite, porque essas pessoas, às vezes, elas não têm conclusões muito interessantes, elas têm conclusões vagas, entendeu? Então, com isso, a gente termina hoje essas estratagemas que são usadas na arte de ter razão, e nos próximos vídeos a gente vai dar sequência, né, que são 38 estratagemas, a gente vai dar sequência a esse nosso debate sobre a arte de ter razão. Espero que todos tenham gostado do nosso conteúdo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.